Bom, primeira coisa, eu queria, de novo, agradecer vocês. Foi, porra, uma experiência maravilhosa poder participar da aula de abertura e agora do encerramento dessa fase do programa. Deu para rever muita coisa bacana, aprender muita coisa nova. Eu espero que todo mundo que participou do programa, que esteja participando do programa, tenha conseguido também aproveitar, tanto quem estava aqui ao vivo com a gente, quanto quem, por algum motivo, não pôde assistir na hora, então assistiu a gravação. E, bom, sem mais delongas, porque afinal é sexta-feira, eu vou preparar aqui e trazer a apresentação para vocês. Deixa só eu abrir aqui a página. Parará. A única coisa que eu vou pedir, Bonis, para se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, porque eu não consigo ver ao vivo aqui enquanto eu estou apresentando, só para você chamar na voz, beleza? Beleza, pode deixar comigo. Maravilha, vamos nessa. Bom, galera, deixa eu ver, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Sim, tá na tela, Derek. Estamos vendo aqui sim, tá dando certinho. Maravilha. Bom, Demo Day, hora do show. A gente pega. Queria aproveitar aqui e falar. A gente teve a primeira aula de geração de ideias, segunda aula de construindo em público, terceira aula MVP, quarta aula Design UX, quinta aula Growth e comunidade. E chegou a hora de juntar isso tudo e apresentar para quem for avaliar o teu projeto, a tua ideia. E esse é o momento, né? Como eu falei ainda agora, é a culminância do trabalho. É a hora que a gente junta todas essas informações, todo esse esforço que a gente teve durante esses dias de preparação para fazer as pessoas comprarem o nosso barulho. Bom, eu queria começar trazendo aqui algumas ideias da estrutura vencedora para um pitch. Primeira coisa, o que é um pitch day, o que é um demo day? É justamente uma apresentação que, às vezes, né, dependendo de cada programa, pode ter 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Aqui vão ser 5 minutos de apresentação, onde a gente pega nossas ideias, traz para o mundo real e demonstra o potencial do que a gente está construindo, né? Eu gosto muito dessa estrutura de apresentação aqui. Uma média de 5 slides, dividindo 1 minuto, né? Aqui, lembrando, são 5 minutos de apresentação. 1 minuto para os slides 1 e 2, 3 minutos para os slides 3 e 4 e 1 minuto para o slide 5 e mais alguma pergunta, caso haja um tempinho extra para dar oportunidade. Bom, primeiro slide, problema real e solução clara. Aqui é onde a gente vai resumidamente apresentar o que a gente está resolvendo, para quem que a gente está resolvendo, como a gente está resolvendo. É aquele momento que a gente pega um pouco da pesquisa de mercado, é aquele momento que a gente pega os cases que a gente usou para estudar, é aquele momento que a gente demonstra quem é a nossa persona. E assim, não levem isso como uma coisa exclusiva para um hackathon ou para um programa de aceleração. Esse framework ele é um framework mais genérico, né, que você faz leves adaptações a depender do tempo, a depender de para quem você está apresentando, um pequeno ajuste a cada vez que você for apresentar, mas a linha geral é essa. Eu gosto muito dessa estrutura, porque você consegue passar claramente o que você está trazendo. Então, problema real, solução clara. Segundo slide, mercado e oportunidade. Aqui você vai mostrar como você vai atingir esse mercado, quanto é o potencial desse mercado,
Ou seja, você vai mostrar que você não simplesmente tirou uma ideia da sua cabeça, que é uma ideia até, pode ser interessante, mas que não tem aplicabilidade real, né? Quando a gente fala em startup, que é um pouquinho diferente do que a gente está apresentando aqui, a gente vai usar métricas como TAM, SAM, SOM, que são métricas de mercado, de potencial de usuários e alcance. Não precisa não, mas sempre é bom ter, mas o ideal é que você apresente alguma base de dados que demonstre aonde você pode chegar e quem você está atingindo com o seu projeto. No slide 3, a gente vai apresentar a tecnologia, a stack que a gente usou. Aqui é a parte mais técnica do projeto, que quando a gente está apresentando, por exemplo, para um avaliador de um hackathon mais técnico, a gente vai falar sobre qual stack do protocolo que a gente usou, né? Por exemplo, aqui a gente está usando a Scroll, aqui onde a gente vai explicar cada ponto onde a gente aplicou aquela tecnologia e como isso se conecta para resolver o problema. Muitos hackathons, eles querem saber um pouco mais da parte técnica, mas não é exclusivo, não é exclusivamente para avaliar só a linha de código. Aquela pessoa que está avaliando, ela quer entender realmente qual é a conexão que você usou para juntar a tecnologia do protocolo com o problema que você está solucionando. No slide 4, a gente vai apresentar o roadmap do projeto, ou seja, aonde a gente está hoje, quais são as próximas etapas, aonde a gente quer chegar e como a gente vai fazer para chegar nesse lugar. É um mapa da evolução do teu projeto daqui para frente e também para trás, né? Muitas vezes você pode trazer um projeto que você já estava pensando, começou a desenvolver em algum momento, ali nem que seja um rascunho inicial. Não estou falando de código, né? Cada ambiente, cada apresentação tem um regulamento específico sobre você poder usar um projeto anterior ou não. Tá? Eu estou falando assim mais sobre ideação. Né? Você já teve aquela ideia, começou a desenhar, começou a projetar, e aí você trouxe isso para a realidade. Então, é contar um pouco da história do que você já fez até agora e quais são os próximos passos para o futuro. E no último slide, a gente vai apresentar um pouco do time, mesmo que seja só você. Quando for uma equipe de uma pessoa só, o que é super possível hoje em dia, a gente precisa mostrar para quem vai avaliar o nosso projeto o porquê nós somos as pessoas ideais para fazer aquilo virar realidade, né? Nossa experiência prévia, o que a gente já fez, o que a gente já desenvolveu antes. E no caso de um time com mais de uma pessoa, é mostrar o impacto de cada um para o desenvolvimento daquele projeto, né? Por exemplo, uma pessoa mais técnica. Não sei se vocês lembram da aula anterior, né, da aula de ideias e equipes, que eu mostrei 3 perfis diferentes. Né? É mostrar aqui nesse momento quem é cada perfil desse. Ou seja, quem é a pessoa que está de fato desenvolvendo, quem é a pessoa que está com a visão, quem é a pessoa que está sendo realista. Então, é a hora de apresentar quem está construindo isso junto com você. E aqui eu queria trazer algumas dicas, né, que para mim funcionam muito bem para o pitch ideal. Primeira coisa, e aí eu vou pedir para o Bones e para o Benny interagirem aqui comigo também. Dá uma olhada nesse rapaz aqui que está no canto da imagem, no canto direito da imagem, olhando para o professor. Vocês acham realmente que ele está entendendo alguma coisa do que esse cara está falando? Olha a carinha dele. O que você acha? Bones? Cara, parece eu nas aulas de química do meu ensino médio, cara. Porra, não entendia nada que o professor falava. Pois é, pois é.
E Não, você, ele tá Vini? tirando dúvida, pô. Tá tirando dúvida. Ele tá entendendo e tirando dúvida pra aula continuar. Tá um negócio interessante. Entendi. Cara, esse moleque, ele não deve estar entendendo nada do que esse professor colocou no quadro. Assim, tipo, nada, 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 nada. Por que que eu quis trazer essa imagem especificamente? Porque uma das coisas mais importantes para mim numa apresentação é esse primeiro tópico: clareza vence complexidade. Mantenha o mais simples possível, mas garantindo que todas as informações sejam passadas. Por quê? A mágica do Demo Day, a mágica do pitch acontece quando você consegue explicar e até uma pessoa de, sei lá, 16 anos vai entender e falar: nossa, que maneiro! Por quê? Porque você conseguiu realmente transmitir o que você fez. E aí eu tô falando não só de parte técnica. Realmente, na parte técnica, quando a gente vai falar, a gente precisa entrar em alguns detalhes, né? Lembra que muitas vezes quem vai avaliar um projeto, quem vai avaliar uma ideia, é um corpo de jurados, ou um corpo de pessoas que não tem só gente técnica, né? Tem gente não técnica também. Mas o ideal é que a gente passe por todas as etapas do desenvolvimento mantendo a clareza. Não é, claro, tem alguns hackathons que vão te pedir isso, mas não é necessariamente para você dizer na hora da apresentação qual a linha de código tem a função XYZ que integra o protocolo através da stack JKL. Não. Você vai falar, vai dizer o que você usou, mas o jurado ele vai avaliar esse teu material depois. Então, você não precisa gastar o teu tempo falando exclusivamente daquilo ali. E assim, além disso, você está contando uma história, né? Você não está fazendo um relatório de tudo que você fez durante o teu período de desenvolvimento. Você vai usar esse ponto para conectar aquilo que você acredita, a visão que você tem, os valores que você tem para aquela ideia, com o protocolo, né? Você vai ali traçar um caminho, você vai mostrar, você realmente conta a história, né? O relatório, a pessoa vai ver lá no GitHub, tá, beleza, teve um commit aqui no dia tal, pegou o branch tal, beleza. Isso é uma coisa que o jurado ele vai analisar por ele, mas não é na hora do pitch, você precisa convencer aquela pessoa de que a tua ideia é viável. E aí vem para o próximo item. A gente precisa ser bem direto no problema que a gente está resolvendo e específico, explicar realmente como a gente vai resolver aquilo ali. Ser específico com a solução. Então a gente precisa ser muito direto, né? Aqui eu coloquei vá direto ao ponto. Isso é muito importante. Ninguém gosta quando um pitch começa a dar muita volta, história demasiado grande, né? Então, a gente tem que ser específico na solução, direto no problema, sem enrolação e o principal, sem usar muita buzzword, sem usar muita palavrinha da moda. O jurado ele tá vendo aquilo ali, ele sabe quando você realmente construiu alguma coisa ou está construindo alguma coisa que é de verdade, ou quando você simplesmente pegou um monte de termo aí que tá no hype e botou ali para tentar causar um impacto. Isso é muito claro, dá muito para saber quando você realmente está construindo ou quando você só está fakeando. E aí a gente vai para um outro detalhe que é muito importante, que é a importância sobre ensaiar e não decorar. A gente precisa praticar sempre para ficar cada vez mais fluido, cada vez mais natural. E não é, não, peraí, eu usei a stack tal. Não, você vai apresentar aquilo ali de uma maneira mais simples, né? Você vai treinar aquela apresentação, você vai apresentar algumas vezes para você mesmo, para que você na hora
se por acaso você não lembrar exatamente a palavra que você colocou no teu slide, você vai conseguir passar por aquilo ali por causa do contexto. O contexto é o mais importante. O conteúdo que você tem ali é mais importante. Isso vai para a nossa última dica desse ponto. O conteúdo é rei. O conteúdo que você está trazendo é o mais importante. O slide é um aliado. Por quê? Porque é muito mais importante você fazer um pitch bem feito, bem apresentado, do que você ter um slide maravilhoso, totalmente diagramado, um design incrível. Não. Tem um detalhe que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando você está fazendo uma apresentação, se você apresenta bem, a sua apresentação, seu jeito de trazer aquela ideia, conta muito mais do que um slide que está ali, sabe, totalmente perfeitinho. Uma apresentação boa segura um slide ruim, mas um slide perfeito não segura uma apresentação meia bomba, sabe? Então, foca no conteúdo, em passar realmente a ideia. E tem alguns pontos que são muito recorrentes na hora que a gente vai apresentar um pitch e a gente vai afinando isso com o tempo. Vocês devem ter visto, eu usei o Gamma para produzir essa apresentação. Eu gosto muito de usar ferramentas gerais de inteligência artificial para me dar um panorama e aí eu vou construindo ali em cima. E aí o Gamma me trouxe essa imagem, que é uma alucinação da inteligência artificial, né? O prompt, se vocês olharem, depois eu posso até mostrar para vocês, o prompt que foi colocado aqui não falava nada disso. E aí a IA alucinou. Só que coube tão bem que eu falei, cara, é isso. Isso é uma alucinação. Não foi pedido para botar um cara de 3 pernas com a cabeça ao contrário, passando por um obstáculo. Foi literalmente colocado um cara passando por um obstáculo. É isso. Em resumo, é isso. E isso casou perfeitamente com a apresentação. Bom, quais são os erros mais comuns que a gente vê na hora do pitch? Quando alguém foca só na tecnologia usada, né? Quando a gente esquece o que a gente quer resolver com aquela tecnologia. Então a gente gasta tempo demais falando da stack usada, do protocolo, para agradar o jurado que está ali avaliando, porque a gente acha que aquela pessoa está só representando a parte técnica do protocolo, e na verdade muitas vezes não. O corpo de jurados, as pessoas que vão estar avaliando, elas vão ter um panorama geral. Né? Elas não vão olhar só o código, não vão olhar só o deploy, elas vão olhar tudo. Metralhadora de informações, cara, metralhadora de informações é muito bom. É aquela pessoa que começa a falar e ela não para, e ela não respira, e ela sai falando 500 palavras por segundo. No final, ninguém entendeu nada. Por quê? A pessoa se concentra tanto no tempo da apresentação e querer passar todos os detalhes que, primeiro, a ansiedade fala muito alto, você perde a cadência da apresentação e você muitas vezes acaba não passando informações que são muito importantes, porque você simplesmente botou ali, engatou aqui e foi. Né? Isso não é legal. Você não tem andamento, você não tem dinâmica. Falsa perfeição, a gente costuma falar de falsa perfeição quando a pessoa está apresentando um projeto, assim, pensa como se fosse um carro, né? A pessoa está apresentando um carro maravilhoso, chega a 100 km por hora em, sei lá, 3 segundos e meio, mas aquele carro não existe. Aquele carro, naquele momento, não existe. A falsa perfeição é você querer apresentar um carro que já existe quando você ainda está construindo. Eu, pessoalmente, quando eu avalio um projeto, eu avalio muito mais o potencial realista daquele projeto
do que realmente o que está ali já, tipo, uau! Por quê? Porque, para mim, isso é uma coisa pessoal minha, é muito mais importante você mostrar que o teu carro, ou seja, o teu projeto, chega hoje a 40 km por hora, mas ele tem o potencial de chegar a 100 em 3,5 segundos, usando um prêmio que você pode receber, ou usando uma outra tecnologia, ou usando alguma coisa que você ainda quer construir, alguma integração que você ainda quer fazer, que você dizer, não, meu projeto ele faz isso, faz aquilo, outro, né? Na aula do Barba, vocês viram sobre MVP. Para mim é isso. O mais importante é ter no teu MVP não o teu produto final. É você realmente apresentar aquilo que o teu projeto faz até agora e até onde ele pode chegar. E aí a gente vai um pouco para os slides, né? O slide sobrecarregado é justamente isso. Você junta a metralhadora de informação, você cria um slide que tem um monte de detalhe técnico, linha de código e mais 500 milhões de coisas e você não consegue ter uma dinâmica naquela apresentação, você vai transmitir realmente o que você está querendo dizer e fica uma apresentação meio xoxa, né? Fica uma apresentação... Muitas vezes quem sobrecarrega o slide é aquela pessoa que vai ler o slide inteiro. Então eu já vi muita apresentação da pessoa botando o slide ali e literalmente só lendo o texto linha a linha do que tem, do que está naquele conteúdo, né? Sem realmente apresentar. Então, assim, é muito importante a gente evitar colocar no slide tópicos, colocar no slide coisas que inclusive te ajudem a lembrar do conteúdo que você precisa passar para quem vai te avaliar, lembrar momentos de fala que você precisa ter, do que colocar tudo que você fez ali, todas as linhas, tudo. É muito importante isso. E, por último, você não apresenta aonde você quer chegar de verdade no projeto. Você fala o que você usou, você mostra o que você fez, mas e aí? Né? Tem muito programa de aceleração, tem muito hackathon, critério de projeto. O que é isso? Projetos que ganham hackathons, muitas vezes, não vão adiante. Por quê? Porque não tem um projeto real de futuro ali. Não tem uma visão de para onde aquela equipe, aquele time quer ir depois daquele momento, depois daquela apresentação. Então a pessoa vai, apresenta, ganha o prêmio ou não, e aí morre o projeto. Por falta de visão. Porque não tem um planejamento ali para realmente avançar com aquele projeto. Então, é muito importante a gente focar na autenticidade durante a apresentação. Ou seja, aqui vão algumas dicas de apresentação para a pessoa que vai fazer aquele pitch, né? O tempo é muito importante. Quando a gente tem um cronômetro ligado ali, que a gente sabe que tem 3, 5, 7, 10 minutos para fazer a apresentação do projeto, é muito importante a gente organizar o que a gente vai apresentar em cada momento. Colocar, como eu comentei lá no início da aula, 1 minuto para o slide 1 e 2, 3 minutos, no caso aqui usando um universo de 5 minutos, tá? 3 minutos para o slide 4 e 5, e 1 minuto para o 3 e 4, e 1 minuto para o slide 5. Né? Dividir bem, organizar bem, para você conseguir, sem afobação, transmitir tudo que você precisa, tudo que é importante. Uma coisa que é muito legal também é gravar e assistir de novo a apresentação que você gravou para você ir treinando. Do tipo, putz, nesse momento que eu falo sobre a stack, eu dei uma embolada, eu senti que porque isso é um detalhe bacana. Muitas vezes a pessoa que apresenta o projeto para quem está avaliando não é a pessoa mais técnica da equipe, né? Às vezes é a pessoa que apresenta melhor, que tem a desenvoltura um pouco melhor.
Então, às vezes, ela não domina especificamente a área técnica para poder falar. Então, é muito importante você ensaiar aquilo ali. Então, grava, fala, putz, nessa parte técnica aqui, eu acho que eu tentei forçar demais na explicação técnica e não ficou muito legal porque eu me embolei com os termos. E aí você assiste de novo e melhora, conversa técnica. Pô, o que é fundamental que eu faço? Ah, esse ponto, beleza, bacana. Um outro detalhe é a conexão visual. Ah, mas Derek, é uma apresentação. Eu não estou vendo as outras pessoas. Mais ou menos. Quando a gente fala de conexão visual, é aqui. Estou olhando para a câmera. Eu estou olhando, quando é uma apresentação presencial, eu estou olhando para a bancada. Eu estou olhando para quem está me avaliando. Não como uma forma de afronta, nem nada do gênero. Não, claro que não. É uma maneira de você se conectar com aquela pessoa para que aquela pessoa realmente preste atenção no que você está falando. Se você fica olhando, apresentando assim, só olhando para o lado, ou só olhando para a apresentação quando tem uma apresentação atrás, ou, não sei, um quadro aqui do seu lado, você não cria nenhum tipo de conexão com aquela pessoa que está ali do outro lado, né? Então, fica uma apresentação meio vazia, fica uma apresentação sem emoção, sem feeling, sabe? Um outro ponto bem interessante para a gente prestar atenção é quando a gente começa o pitch, a demo, nada mais é do que um pequeno teatro, né? É uma apresentação quase cênica de uma ideia. Então, às vezes, não faz mal você usar um pouco de teatro, você usar um pouco dessa habilidade para trazer aquilo ali, para ambientar as pessoas na tua ideia, fazer o pessoal comprar. Então você começa com uma empolgação, não estou falando aqui de ser a pessoa que vai pulando no palco, ou não, às vezes funciona, mas é você transmitir realmente aquilo que você quer passar e terminar com firmeza no sentido de você mostrou, quando você termina a sua apresentação, mostrado os pontos principais do seu projeto. Você tem que ter apresentado o problema, mostrado como a sua solução resolve esse problema, quem são as pessoas que você está ajudando com o teu projeto, como isso se integra. Você tem que estar firme sobre essa apresentação. Por quê? No final, é um convencimento que a gente está gerando. Não é só código, né? Nunca é só código, nunca é só número, nunca é só plano de negócio. Muitas vezes ganha quem tem um bom projeto, mas ganha também quem demonstra que aquele projeto pode virar realidade de verdade. E por último, e essa é a coisa mais importante, não tenta fingir um personagem. Não fica criando jargão para falar, tentar imitar alguém. Você pode se inspirar numa pessoa que você admire fazendo apresentações. Por exemplo, tem muita gente que se inspira no Steve Jobs para fazer as apresentações de projeto, mas tem gente que tenta imitar. E assim, de verdade, quando você tenta imitar uma pessoa que é reconhecida, né, nas suas apresentações, isso fica muito estranho. Causa um estranhamento muito grande, porque fica perceptível, sabe? Não fica bacana, porque dá para ver que não é você. Então, seja você mesmo durante a apresentação, porque essa é a maneira mais fácil para você realmente transmitir uma sensação. E eu queria encerrar aqui falando um pouco sobre o poder da visão de um projeto. Você não tem que convencer na tua apresentação, você não tem que convencer o mundo de que o seu projeto é o melhor, é o mais dado, que você tem só você tem habilidade para fazer aquilo virar uma realidade. Não. Você precisa mostrar que existem possibilidades ali, mostrar e convencer aquelas pessoas de que a sua ideia tem muito potencial. Essa é a coisa mais importante. E isso depende exclusivamente da apresentação, né? O Demo Day, na verdade, ele acaba sendo muitas vezes
primeira plataforma para você criar interesse, criar awareness das pessoas sobre o que você está construindo. Às vezes você não vai ganhar aquele hackathon, ou você não vai ser o projeto selecionado no programa, você não vai ser o projeto que vai de fato ser acelerado, depois investido, saindo dali. Mas se você conseguir transmitir a tua ideia de uma maneira bacana, o teu projeto pode ir muito para frente. E aqui eu gosto de falar muito de um projeto que quase todo mundo de Web3 conhece, se não conhece, deveria conhecer, porque tem um case, é um case muito, muito legal, que é o POAP. O POAP nasceu num hackathon do It's Denver, 2019, se mal me engano, e ele não ganhou o hackathon. POAP foi apresentado no It Denver e não ganhou o hackathon. E hoje é uma referência para... Basicamente, o POAP inventou o que é Proof of Attendance. E aí? Então, o mais importante não é ser o melhor projeto, o mais importante é a tua ideia. Por quê? Terminou aquela apresentação, você eventualmente não ganhou, mas alguém viu a tua ideia, veio chegar. Gostei da tua ideia, vamos desenvolver, posso te ajudar, ou posso participar com você, ou você está precisando de alguma coisa. E você não precisa ganhar o hackathon, não precisa ser o projeto acelerado para, de fato, trazer isso para a realidade, fazer a tua ideia acontecer. Então, eu queria agradecer de novo. Vou deixar aberto aqui para perguntas. Vocês podem me adicionar, mandar mensagem no Twitter, @dknina, Instagram, @Derek com CK no final, e no LinkedIn, Derek Nina. Qualquer dúvida sobre projeto, produto, ideia de apresentação, se quer testar o teu pitch, quer treinar, quer ver onde pode melhorar, fala comigo. Beleza? Obrigadão. E agora, vamos com Penny e Bonis. Essa dupla tá boa, hein? Nossa senhora. Depois dessa aula aí, cara, o Derek tá mandando demais. Segunda aula dele aqui na comunidade, tá aí basicamente aqui no hackathon, mas esteve com a gente no hackathon no início do ano, mentorou uma galera, falou com a galera, jogou muitos projetos, né? Então o cara entende de hackathon a milhão. Galera, essa parte a gente está chegando no final aqui do programa, na última aula, no final da aula também, enfim. Agora é uma sessão muito mais aberta para vocês tirarem dúvidas, falarem o que é que tem pensado sobre os projetos, o que é que vocês querem buscar também para essa próxima semana, que é o Pitch Day. Enfim, estamos abertos para responder as dúvidas. O Bonis Momento Aluno tem uma pergunta para o Derek, hashtag. Shut it out. Você estava falando ali da parte de conexão com o público e a parte de pitch, assim. Eu penso, assim, eu não sei se eu queria saber se é ideal, o que você acha disso, mas eu tento sempre interagir com a plateia no sentido de fazer perguntas, querendo mostrar. Às vezes ela nem sabe que é a dor dela, mas, por exemplo, eu tento, com essas perguntas, provar que isso é uma dor, ou, tipo assim, fazer a pessoa lembrar. Eu tento iniciar os pitches assim, tipo, o que você acha dessa ideia? É ruim essa interação? Você acha que é legal, que é uma forma? Cara, excelente pergunta. Vamos lá. É muito interessante, eu gosto dessa abordagem. Primeira coisa, você já começa quebrando o gelo com quem está do outro lado, né? Isso é muito legal. O único risco que você corre é, eventualmente, você ter pensado numa não é para aquele público específico, e aí você ficar naquele, putz, alguém? Ninguém? E isso pode contar ponto contra você na hora da apresentação, né? Por quê? Porque às vezes você chega ali, pergunta, pô, beleza, um monte de gente realmente tem aquela dor. E aí isso já causa um impacto em quem está eventualmente avaliando ali. No caso de uma apresentação online, muitas vezes dá para ver a quantidade de reações na hora que você fez essa pergunta, pessoas mandando perguntas ali
na caixa de texto, mas às vezes não. Então, quando você não tem esse feedback positivo na hora da sua... Quem vai te avaliar pode muitas vezes pensar, pô, mas não teve ninguém, o cara perguntou aqui, porra, será que isso é realmente uma ideia boa? E aí pode correr o risco de você já não ter o mesmo impacto, entendeu? Então é uma ideia, eu me amarro nessa abordagem, mas ela é arriscada. Você tem que ter um conhecimento, um entendimento muito grande do público que está ali na hora. Vamos lá. Apesar de breve, a apresentação pode ser dividida entre os membros? Claro, com certeza. Com certeza. Por exemplo, como eu comentei na apresentação, a pessoa principal que está apresentando ali não é código, mas a pessoa técnica está do lado, está junto e domina e consegue falar. Super válido, super válido. Vale muito a pena você usar essa ideia, esse tipo de apresentação. Mas é muito importante que esteja todo mundo ali bem alinhadinho, para não fugir muito do tempo e do andamento, né? Então são esses pequenos detalhes que tem que ajustar. E aí, com um pouco de ensaio, um pouco de treino, você consegue resolver esse problema. Eu não falei de um tipo de apresentação que alguns programas utilizam, que é você grava para mandar para avaliação, né? Por um lado, isso é muito bom, porque você consegue pensar com mais clareza, você consegue ajustar algum detalhe, fazer uma firula ali, botar um áudio, tudo é válido, né? Mas é muito importante você manter uma linha principal para não ficar muito destoante. Isso vale para apresentação presencial. Quando você está apresentando com a tua equipe, você divide a apresentação, é muito importante você estar bem alinhadinho sobre como as pessoas vão apresentar. Não é diminuir a individualidade, mas é realmente ajustar, sabe? Para ficar uma apresentação. Beleza? Karen que perguntou, não foi? Isso. Show. Mais Aqui, olha, alguma? ela digitando, inclusive. Show. Deixa eu voltar aqui pro chat. Não, ela mandou aí, entendida. Boa. Maravilha. Confirmou. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? É uma oportunidade aí de pegar dicas para pitch, alguma dúvida se você acha que você deve aplicar ou não. Questão de apresentação, questão de abordagem. É uma oportunidade aí. Eu sei que a apresentação dele foi muito boa. Eu gosto muito das apresentações do Derek. Inclusive, o negócio da IA, pô, que você falou que foi alucinação, foi loucura. Eu falei, cara, ficou muito bom, velho. Deixa eu mostrar aqui qual foi o código que eu usei. O prompt. Peraí. Um Porque você detalhe. consegue identificar até as palavras, você consegue, mesmo elas estando erradas, você consegue identificar elas, e a única que está certa, mas está confusa ali por conta da diferença de tipografia e de tamanho de letra e tal, é a mistakes. Tipo assim, puta que pariu, caralho, ficou genial, sem querer ficou genial. O erro tá certo. A palavra erro tá certa. Olha que doideira. Eu vou colocar aqui, ó. Peraí, vou colocar aqui no chat. Um detalhe. Eu tô preparando aqui um checklist para apresentação. Um checklist para Demo Day. Depois, quem quiser, manda uma mensagem para mim em qualquer das redes sociais. Amanhã, por favor, hoje não. Que aí eu mando esse checklist para vocês. Aqui o prompt. Uma questão, Derek. Talvez a gente pode liberar para todo mundo no e-mail na terça-feira, né? Na segunda ou na terça. Pode ser. O que ficar mais tranquilo. Acho que aí fica interessante para geral, né? Não, com certeza. Eu só realmente não mando hoje porque preciso ajustar uns detalhes. Não é nem que eu quero acertar, não. Preciso descansar. Mas se quiser também tá tranquilo. Deus me livre, mas quem me dera.
Famoso. Mas então, o Bonis, olha o que eu mandei. Person tripping over a large obstacle, ou seja, uma pessoa pulando um obstáculo grande, symbolic of common mistakes, que representam erros comuns. Levemente, o background levemente borrado, mas claro e brilhante. Esse foi o prompt. Caramba. E a resposta da IA foi aquilo que vocês viram. A IA foi uma artista, ela quis pegar fez todo. Ela entendeu o conceito. Ela foi conceitual. Exato, Então, exato. assim, é Isso, isso. inclusive, é uma dica, né, pessoal? Usem e abusem de AI nas apresentações, né? Agora com imagens e tal, você consegue Com gerar muita coisa certeza. legal aí. Com Hoje dá pra você gerar certeza. até vídeo. Cara, eu vou te falar, o vídeo nem é o que me espanta mais, porque, porra, o vídeo ele vai ser usado ali e tal, ele causa um impacto, mas às vezes o mais bacana da IA são as ferramentas que realmente ajudam o teu trabalho mesmo. Por exemplo, o Gama. Porra, o Gama, ele não é você confiar, e aí serve para todas as IAs, tá? Não é para você colocar o teu trabalho, é para você usar aquela plataforma como uma ferramenta para te facilitar. Gama. Gama é uma plataforma que serve para você criar apresentações, criar sites, criar modelos, etc. Você vai jogar o prompt ali e vai simplesmente copiar aquela apresentação e usar? Não. Você vai pegar, vai ajustar, vai dar o teu toque pessoal, vai corrigir uma imagem que não tenha muito a ver com o que você quer representar, né? Eu peguei a apresentação, eu fiz o prompt ali e eu corrigi basicamente tudo para ficar com o meu tom de voz, para ficar o que eu queria explicar, da maneira que eu queria explicar. Algumas imagens que ele gera não fazem muito sentido com o que você está passando naquele momento, então você precisa rever aquilo ali. Hoje tem muita plataforma de código, IA para código. Se você simplesmente pegar aquele código, copiar e colar, você corre um risco muito grande, né? Porque a IA comete erros. A IA é um banco de dados muito complexo que junta aquelas informações com base em estatística, prevê qual é o melhor resultado possível para o seu prompt. E essa ferramenta comete erros. Então é muito importante ter uma revisão. É muito importante você, pelo menos, conversar com uma pessoa que domine código e falar: pô, olha só esse plano aqui, eu estou com essa ideia, eu gerei esse código. Você pode ver se tem alguma falha crítica. Por quê? Porque às vezes, mesmo para um MVP que tem toda a liberdade, a licença poética para ser algo um pouco mais leve, porque é uma apresentação que você cria algo com uma falha grave, e aí até na hora de testar o MVP, você pode causar um problema muito grande para você e para a pessoa que foi interagir com aquele deploy. Então é muito importante ter cuidado com isso. Não é para a IA fazer todo o trabalho sozinho. É para ela te ajudar e te dar um direcionamento. Disclaimer. É importante, é. Importante mesmo. Estabilista digitando, vamos ver se teremos mais uma pergunta. Bora. Precisando de feedback do web design, é só chamar. Boa, maravilha. Sempre bom. Sempre bom ter gente para avaliar, pergunta. Um ponto aqui que a gente muitas vezes tem medo de falar com outras pessoas, chegar e mostrar, apresentar minha ideia e se roubar minha ideia. Cara, primeira coisa, você precisa apresentar a tua ideia nesse primeiro momento de validação para uma pessoa que você confie, uma pessoa que você tenha algum tipo de relacionamento, não é só edit. Galera, pensei nisso aqui, o que vocês acham? Porra, aí não, né? Agora, chegar aqui no Discord da Modular e falar, pô, galera, quem tá disponível aí no Papo DGEM, pô, pode dar um feedback aqui para mim, né, na minha ideia? Pá, não sei. Quase todo mundo aqui se conhece. Inclusive, muita gente se conhece pessoalmente. Já participamos de eventos juntos, já participamos de hackathon juntos, já participamos de outros programas juntos. Então, é esse tipo de gente que você vai pedir feedback, né?
Não é pedir feedback pro Zé da Escova da esquina. É isso. Cuca, vou parar meu mundo para roubar a ideia X de um cara aleatório em uma área que eu não manjo. Exatamente. Exatamente. Porra. Você fala, tá maluco. E outra coisa, a gente tem que parar com essa ideia de que, não, só a minha ideia, sou o alecrim dourado que, porra, vou resolver todos os problemas. Não. Tem várias pessoas pensando exatamente as mesmas coisas em lugares diferentes, em contextos. As ideias, eu gosto de falar sempre isso, as ideias elas estão no éter, né? Elas estão no ar. Quem chegar a pegar e conseguir desenvolver está na frente. Mas ideia não é exclusiva. Indo para o mundo real, polêmicas à parte, avião, Irmãos Wright e Santos Dumont. Porra, os dois tiveram a ideia, os dois projetaram, os dois criaram aquilo ali. Um foi melhor que o outro e realmente, né? Vamos deixar claro que o avião de verdade é Dumont. Os Irmãos Wright são uma catapulta de papel que madeira. Mas, beleza. Dito isso, as ideias estão aí. Um outro ponto, também no mundo real, a invenção do rádio. Guglielmo Marconi ou Padre Landel de Moura? Tem muita gente que não sabe, mas teve um brasileiro fazendo experimento com transmissão de rádio na mesma época que o Marconi estava inventando isso na Itália. E aí? Quem inventou? A ideia está aí, gente. A ideia está aí. Cabe pegar, executar e da melhor maneira. Não é ficar, não, a minha ideia é sem não. E vender, e tem que saber vender, porque senão se alguém tiver Claro. talvez a mesma ideia que a sua e ele vender melhor, aí sim. Exatamente. Aí que entra o Esse é um pitch. ponto. Aí é que entra o pitch, aí é que entra a apresentação, aí é que entra a comunidade, aí a construção em público, como a Dani comentou. Pô, tá aqui, ó. Eu fiz isso primeiro, eu fiz melhor, e aí? Então, tudo isso que a gente abordou aqui é justamente para você apresentar a tua ideia da melhor possível, construir legal e ter sucesso. Exatamente, é isso aí. Mas eu acho que é isso. Se o pessoal não tiver mais perguntas aí, Benny, tem mais alguma coisa para complementar? Para a gente poder liberar o Cara, Derek nessa sexta-feira. a única coisa que eu tinha para falar, o Derek acabou entrando nesse final aí, mas basicamente, ideia vale 10 centavos a bacia. E o que importa é a execução, galera. Ideia sem execução vai morrer. Isso. Com certeza. Porra, Mais perfeito. uma vez agradecer ao Derek aqui, né, por estar com a gente nessa sexta-noite. Devemos esperar um hackathon na Recite, Derek? Ou algo do Com tipo? certeza. Com certeza. Olha só. É uma oportunidade que a gente está organizando para a galera projetos que vão resolver problemas reais e existem possibilidades concretas de que esses projetos de fato sejam testados em público para serem validados no mundo real. Então, assim, a gente ainda está cozinhando algumas detalhes, muita coisa sendo finalizada, sendo ajustada, mas vem algumas coisas bem interessantes por aí para o final do ano. Na meiuca entre Ethereum Latam e DevConnect. Então, Interessante. Quem sabe eu não vou participar. Eu estou doido para participar de um hackathon. Agora eu estou com uma ideia aí, estou escrevendo bastante, mas eu preciso achar uma equipe. Eu preciso voltar lá na primeira aula e começar a juntar uma equipe. exatamente. E aí você pode fazer o seguinte: você pode acessar aqui tem um servidor Modular Crypto que tem aqui um negócio de comunidade que tu pode chegar ali e falar, galera. Perfeita dica. Esse é o problema, é que eu tô no campo das ideias, estou lá escrevendo meu documento, qual que é a ideia do protocolo, qual que é o setor, como que vai gerar receita, como que vai gerar valor para o usuário e como é de RWA.
para a instituição também, não sei o quê. Então eu tô nessa ainda, mas daqui a pouco a gente vai começar a colher umas pessoas aí para trabalhar junto. Nossa, uma única sugestão que eu te dou nesse ponto é, irmão, erra rápido. Não fica só pensando, planeja, estuda, vê mercado, mas erra rápido. Começa a fazer, faz ali um protótipo do MVP, tá ligado? Um pré-MVP, sei lá, qualquer coisa para você ver se realmente é isso, porque aí você consegue, inclusive, convencer as pessoas a te ajudar, encontrar pessoas que comprem teu barulho para fazer virar realidade. Perfeito. Tô achando que eu vou carregar o Benny nessa comigo. E aí, Benny, vamos? Vamos nessa. A gente se encontra em Recife do meio pro final do ano aí, pra gente apresentar essa ideia lá. É isso. Galera, de novo, muito obrigado. Foi um prazer abrir e fechar essa semana, essas 2 semanas de aula. Fico muito feliz. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo. É isso aí. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Derek, gostaria de agradecer ao Benny aí que ajudou a concretizar todo esse programa de aceleração da Scroll. Gostaria de agradecer ao Zenderman também que apoia bastante a gente. Gostaria de agradecer todos os participantes que estão aí no palco, na plateia, ou os que não puderam vir, que vão assistir essa aula no YouTube. Um beijo para vocês. E é isso, pessoal. Nos vemos em breve no Demo Day. Boa sorte a todos. Preparem seus pits, preparem seus slides aí. Derek também estará lá ajudando a gente a avaliar vocês. E é isso, muito obrigado, bom descanso, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. E é isso, pessoal. Stay safe. Tchau, tchau, galera. Muito boa noite. Valeu!